Kim, Vamos, que até aí as pessoas vão entrando. ano. Nossos Obrigada, irmãos, Cleide. A Ediane está aí participando, ó. pastora Cleide, Anne, lindas. Olha, receber elogio de mulher, a gente fica assim, né? Na autenticidade. E aí, Jaqueline, tudo tranquilo? Olha, eu tenho Cristo, né? E ele Hum, diz que quando tudo diz que não, ele fala que sim. amém, né? A gente tem que ter muita fé, né? Fortalecer sempre no Senhor para que nós Sim, possamos romper, né? romper, verdade. Quem está entrando aí hoje, Jaqueline, nosso tema é hoje, né? Empreendedora serva, né? Como ser uma mulher Uau! serva no meio cristão. É um desafio, como é que eu digo, né? Recheado de adrenalinas, porque para ser mulher já é, né? Uma adrenalina natural, né? Já vem no nosso DNA. A multitarefas de mulher. Isso. E é verdade, né? E complementando, Pastora né? Regina, você tá aí? A gente colocou um tema mais longo, né? Que a gente colocou lá no nosso convite, empreendedora serva, falando sobre a mulher. Empreendedora, dinamismo e fé cristã. Como ser uma mulher A gente tem. sem perder a É, fé no meio das lutas. porque a própria palavra, né, já nos ensina ali em Hebreus que sem fé é impossível agradar ao nosso Deus, né? Então é uma palavrinha tão pequena, mas de uma força tão grande, porque a gente já recebe essa injeção que sem a fé é impossível agradar o nosso Deus. Então nós precisamos primeiro compreender essa fé que o Senhor fala que não agrada a Ele, né? Quando eu não tenho. A gente precisa compreender nesse meio que nós andamos muito no fazer, no ir, de ver, né? Eu preciso sentir, eu preciso palpar, mas vai tudo muito além disso, né? É o sobrenatural que está aqui para descer para aqui, para depois voltar. É incrível isso. Ai, Mãe, gente. chegou aí, minha prima lá do Espírito Santo, Maristela, lindeza. Olha, As mulheres da célula Ágape, todas aí, ó, lindas. vendo? E é muita mulher, né, Jaqueline? A gente fala, mas tem muita mulher. Uau! Nosso Deus é um Deus tão incrível. Eu sou filha, mulher única, mais dois irmãos. No meio, já comecei desde pequenininho no meio do ambiente homens, né? Casei, meus filhos são dois homens e toda a minha carreira profissional ela trilhou no meio de homens. Eu estou 7 anos, né? No meu tempo de silêncio, retomando aí com outros desafios que o Senhor está confiando. E trabalhei por 24 anos da minha vida liderando homens. Casei com o meu chefe, depois eu fui chefe do meu marido, né? E assim foi, sempre com muitos homens. Aí o Senhor me presenteia. No meu período de conversão, ele me dá esse presente de conviver com mulheres. E eu tenho um relato muito forte dentro de mim com mulheres, porque quando nós iniciamos, nós convertemos, a minha casa converteu numa célula. Nós tínhamos recebido um convite pelo meu pai, que havia 1 ano de convertido, estava frequentando uma célula, a gente foi lá e aí o Senhor já sabia de tudo, né? Que ia acontecer. Jogando boliche, eu falo, ele fez um strike aqui na minha casa, né? Derrubou os pininhos todo. E aí a gente começou, né, esse gozo de abrir a nossa casa, de ser anfitriã de célula. E aí nós temos hoje, né, são 6 células simultâneas que acontecem na nossa casa, que é de criança, dos teens, dos jovens, de homens, de mulheres, de inglês também. E a de mulher, é óbvio que é a mais, né? E então logo a nossa
discipuladora, a Mônica, que veio como líder com a sua casa para cá. A gente começou a caminhar junto, aí um pouco eu comecei a andar com ela, sendo vice-líder. Na hora que eu comecei a ver aquele ambiente de mulheres, eu fui para nossa discipuladora, a Carla, e disse aqui, dá não, para eu ser líder de mulheres, não, parece que elas combinam lá fora, porque os problemas são os mesmos. Que problema mesmo? Família, dinheiro e filhos. O que é isso? Não, eu não tenho condições, não, eu estou muito racional para ficar ouvindo isso tudo. Ela, não, filhinha, volta, porque o Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai tratar você. Eu? Mas eu não tenho esses problemas, não. Achava eu, né? Porque eu não convivia em casa. Até que o Senhor está fazendo uma linda obra dessa que vos fala, né? 2 anos ali, ó, na matéria submissão. 2 anos. E ainda estou no refino, né? De vez em quando eu tenho que ir lá tomar aula. Mas é lindo. Mulheres, nós temos essa máxima, né? Que uma encoraja a outra, né, Rosalina? Uma mulher encoraja a outra. O problema passa a não ser o problema principal, e sim compartilhado. E como que as soluções chegam, né? É verdade. Hein, Jaqueline, já passou alguns minutos, já temos bastante meninas online, mulheres online aí. Vamos estar orando, né? Para a gente poder, né? A gente já conversou um pouquinho. Vamos estar orando para que essa célula, né? Essa célula não, né? Essa live tome uma direção, né? Porque a gente fala que a oração nos aproxima mais de Deus, né? Sim, então, para nos aproximar mais um pouquinho de Deus agora, a gente vai estar orando. Amém? Amém, amém. Sim, Senhor. Senhor, eu coloco essa live em tuas mãos, ó Pai. Use nossa vida como canal de bênção, Pai. Nós possamos falar aquilo que o Senhor quer ouvir, ó Pai. Aquilo que vai agradar o teu coração, mas não o nosso, porque o Senhor sempre vai ter o melhor para nós, ó Pai. Abençoe a vida da Jaqueline, abençoe minha vida, abençoe a vida de todos que vão estar online com nós, ó Pai. Que essa live tome a tua direção, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. E glória a Deus, glória a Ele, né? É de toda honra e toda glória. Jaqueline, quero falar que é um prazer imenso estar aqui agora falando com você. Eu creio que vai ser uma benção, né? Eu encontrei ontem, eu saí com a pastora Cleide, e aí ela falou assim, a live de vocês vai ser bom, porque você fala muito. Eu falei assim, mulher tem que falar, não tem, Jaqueline? Mulher tem que falar, porque tem assuntos, né? Temos. Eu falo que tem algum problema. Não pode parar de falar, né? Tanto que às vezes os homens têm algum problema e eles falam assim, porque minha mulher tá falando demais na minha cabeça, né? E normal. Falando, eu acho que ela tá com algum problema. E a mulher, quando é cristã, eu vejo assim, quando ela tá mais cheia do Espírito Santo, quando ela tá na obra, aí que tem assunto. O que você acha sobre isso? Quando a mulher tá na obra, ela parece que fica mais aflorada? A obra já diz, né? É mexer, é ação. E se estamos na obra, é porque tem coisas, né? Tem detalhes para serem descobertos, aprendido e ensinado, porque senão não é obra, né? E aí já vai dando, vai, como se diz, né? Minando naturalmente dentro de nós, né? Com esse DNA de facilidade de comunicação. Não vamos falar que a gente fala muito, porque nós somos, né, temos essa facilidade da comunicação, e o Senhor já nos confiou vários afazeres ou vários papéis, e que nós damos essa conta. Então, a comunicação, ela só é um meio de facilitação que a mulher tem. É um canal, é o lado fácil que ela tem, que é de comunicar. E às vezes excede, né? Fala um pouco mais. E só não podemos, né, tornar a nossa boa comunicação, a nossa facilidade de comunicação, murmuração. Porque isso papai, né, não gosta. Nosso Deus não gosta e nós precisamos nos organizar, às vezes, para não falar aquilo que não é necessário falar, né? Naquele ambiente, para si. Nós temos muito uma desculpa de desabafar também. Isso também é outro risco de alma que nós corremos muito, porque a nossa instrução diz que nós devemos, né, ter cuidado com quem falar.
não no sentido de julgar. Eu não vou contar para a Rosalina por causa da Rosalina, não. Até que nível você está envolvido naquilo que eu vou falar, né? E como que isso vai desencadear. E se envolver, então, terceiras pessoas, aí é mais delicado ainda. Então, nós mulheres precisamos cuidar esse botãozinho que nós chamamos de emoção, porque também, ao mesmo lado que nós temos essa facilidade da fala, nós também temos a facilidade de nos abrir muito emocionalmente, coisas que vai passar, você nem vai ficar com aquilo que está acontecendo naquele momento. Aí você começa a falar, aí você já está na outra etapa e a pessoa está lá tentando arrumar uma forma de te ajudar, coisa que você já evoluiu. Aí aquilo vira uma complicação. A comunicação virou um problema. E é verdade, né? Dentro desse assunto ainda, Jaqueline, queria te fazer uma pergunta, né? Que às vezes a mulher, ela carrega, parece assim, que ela tem muito a fazer, né? É a dona de casa, é a mãe, é a esposa, né? E hoje a gente tem muitas e muitas mulheres que trabalham, né, fora. E aí, trazendo para o lar cristão, às vezes eu vejo muito assim, a mulher assim, eu não quero abrir uma célula, eu não posso fazer isso na igreja, eu não posso fazer aquilo porque eu tenho a minha casa. Como que você acha que pode ser equilibrado essa mulher que trabalha fora com a casa e a igreja? Então, o Senhor disse para a gente pregar o que vive, né? Daí eu acho que já está dito muita coisa, né? Ele fala que é para eu pregar, para eu ministrar aquilo que eu vivo. Aonde que eu vivo? Eu vivo na minha casa, eu vivo com os meus, eu vivo próximo desse que convive comigo, de manhã, de tarde, de noite, me vê acordar com os humores alterados, desnivelado, dodói, saúde, alegre, triste. Como que eu posso ir lá para fora se eu não entendo que eu preciso começar aqui dentro? Por exemplo, nós estamos vivendo uma fase agora de isolamento social que nos trouxe para dentro da casa. Quem é que planejou isso, humanamente falando? Nem no mais estudioso, seja da teologia ou da ciência, imaginava uma situação dessa. Eu e você e as que nos ouvem, sabem que nós temos uma intervenção totalmente do nível espiritual sobre o que está acontecendo, a nossa terra sendo ferida. Aí, o que eu pude me encontrar? Nessa multifacetas, funções que uma mulher tem, nós estamos isolados socialmente, mas como eu disse no início da nossa fala, eu e minha casa, nós nos convertemos numa célula, numa casa. E daí nós sentimos gosto e tão maravilhados com o que aconteceu na nossa vida, naquele ponto de conversão que nós tivemos, que nós abrimos a nossa casa também. E aí a gente era bebê na fé, neófitos. Como fazer? É anfitrião, a gente só abre, um vai ficar na sala, que a gente viu o arranjo mais ou menos. Não, o Senhor ele vem gradativamente, no espacinho que você abre para ele de fato que opera. E nós fomos experimentando isso nesses 7 anos que nós temos em nossa célula. E muitos estão aqui nos ouvindo, que faz parte da célula. E aí, quando ocorreu o isolamento social, e agora, e a célula, né? A igreja não tá tendo convívio. Aí, o que a gente olhou um para o outro e falou assim, nós somos a célula, nós somos a igreja do Senhor, nós vamos continuar fazendo da mesma forma. Então, nós temos as lições orientadas pela nossa igreja, né? Nós somos membros da Igreja Batista de Lagoinha. Nós temos as orientações de estudo. E nós continuamos, estamos há 120 dias, toda quinta-feira ininterruptos, fazendo a célula. Com quem? Com nós em casa. E cada dia um tem uma escala para fazer a lição. Por quê? O culto é para o nosso Deus. A célula é só quando tem pessoas de fora. Não, ela tem um propósito de evangelização. A célula, ela é evangelista, ela tem cunho de evangelizar. Eu tinha uma resistência antes da conversão de ir a templo, igreja, problemas humanos, e que foi sanado num ambiente de célula. Então, eu entendi que célula é uma ferramenta de evangelização. Não tem a ver se eu tenho dom, se eu não tenho, porque o Senhor nos chama, né? Em Efésios 2:10, em Tito fala que há muitas pessoas precisando ouvir falar de Jesus. Alguém precisa falar em nome dele.
e nós temos há 7 anos falando de Jesus aqui por meio de nossas células. A gente vê as crianças que eram kids, completaram 9 anos, começaram a fazer os primeiros passos, se batizaram, outras vieram, não estão mais, umas que passaram. Então, essa multitarefas de mulher não tem como separar. A gente falou essa semana, né, Rosalina, que eu sou um pouco contraditória de falar minha vida secular e minha vida na igreja. Como assim? Eu não sou duas, eu sou um, né? Eu sou um e Cristo está em mim. Então, eu não sou secular e sou cristã. Eu sou cristã em 24 horas. E eu vou adequando Jesus para não escandalizar o evangelho de acordo com o ambiente que você está. Mas eu não posso falar assim, a minha vida secular, porque eu trabalho numa empresa que nem pode expressar religião, mas eu tenho Jesus aqui, porque ele falou que é para eu pregar o tempo todo, evangelizar o tempo todo, se necessário usar palavras. Então, é no meio atitude. Então, quando eu não já separo isso de mim, que eu sou uma só, eu sou com Jesus 24 horas por dia. Agora, o como a gente vai aprendendo, reunindo, fazendo live, estando em célula, estando nas chás de mulheres, como eu tive o privilégio de estar com vocês aí em São João del Rei. Eu achei que eu ia ir levar a palavra, eu voltei com container. Agora, onde eu vou colocar tudo isso? Entende? Então, assim, nós mulheres não tem essa questão de estar separado. E o Senhor fala que Ele que capacita, Ele precisa achar espaço em mim e você. Aí, que entra essa questão de servo. Como é que eu sou servo? Servindo. Eu só falo, Senhor, eis-me aqui. Tem uma canção que ela também veio como... É a minha oração. As minhas... intercessora falou, Jaque, é uma oração perigosa, hein? Mas eu canto essa canção, né? Que fala que, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, vou para onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Você entende? Quando você ora ao Senhor, eu só estou pedindo para Ele me enviar. Eu nem preciso entender. Porque há um chamado. Você, Rosalina, tem um chamado. Eu tenho, cada uma das mulheres que estão aqui conosco tem um chamado. E como é que eu vou descobrir esse chamado? Empreendendo, usando a fé e entendendo o meu papel. Na oração. Desenvolver uma relação de intimidade com o Senhor. É em tudo. Então, nós não temos vida secular e vida na igreja. Elas são concomitantes, de acordo com o dom que já foi dado. O Senhor diz que deu dons a todos. A todos. Quando ele lá no versículo não está dizendo para alguns. Ele só disse que para alguns ele deu mais. E também lá na frente diz, né? Aquele que mais eu dei, mais serei cobrado. Então, cuidado para não interromper os dons aí, né, Rosa? Tem que estar preparado, né? Porque às vezes a pessoa pede, né? Mas na hora que ela recebe a bênção, não tá preparada para receber a bênção, né? Tem que estar preparada. Não está preparada. E aí eu entro numa palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar aqui. Posso? Pode. O Senhor, no meu tempo ainda de seminarista, quando fazia seminário, eu recebi uma palavra, aquela palavra que corta mesmo, né? E formei em 2018 e olha, nós estamos no ano 2020 e isso ainda arde no meu coração, orando ao Senhor, pedindo a Ele uma palavra. Ele nos trouxe 2 Coríntios 4, no versículo 16. Ele diz o seguinte, por isso, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E quando a gente fala peso, a gente já fica assim preocupada, né? Porque uma que mulher não foi feita para carregar peso orgânico, peso natural. Mas quando a gente lê nas escrituras o Senhor falando, olha só, porque a nossa leve e momentânea tribulação, quem aqui que não passou por tribulação, que coloca o número 1 aqui? Não vai ter 1 não, né?
porque todas nós passamos por tribulações, né? Todas nós. E o Senhor fala, olha que coisa, que lindo. A tribulação, olha, Rosalina, se não é para ficar assim, Senhor, a tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima da comparação. E aí fala que nós mulheres comparamos muito uma com as outras. Mas ele está dizendo que é na tribulação que vai produzir o peso de glória. E esse peso de glória, o próprio Deus diz que nós não temos condição humana de viver a glória plena do Senhor. Nós nem estamos preparados, por isso nós estamos passando por esse processo. Aí eu quero dizer para todos aqui que nos ouvem, que está sendo o meu exercício com o Senhor, que nós precisamos vencer as nossas etapas. É de nível em nível, Rosalina. É de nível em nível. É o nível de ser dona de casa, as tribulações da dona de casa. É o nível que eu preciso vencer quando eu gero um filho. É o nível da educação. Eu preciso vencer para que este peso de glória ela seja me ofertada. Quando eu venço aquele nível, vem outro nível. Ninguém sobe uma escada de 20 degraus, começando do 1 já pula para o 15. A sua estrutura óssea, a sua perna, ela não tem um arco que vai ao 15º degrau de uma só vez, é subindo. Então o Senhor me chama, eu e você, para que nós saibamos viver os ciclos, as etapas, porque é na etapa que o Senhor vai nos cauterizar, é nas aflições que Ele vai nos fortalecer para nos colocar mais peso, porque o principal papel da mulher é edificar a tua casa. E como que eu edifico a minha casa? Sendo coluna. Sendo coluna. Como ser coluna? É vivendo os ciclos, o peso. O Senhor vem e coloca mais um peso. Na hora que você aguenta aquele peso, Ele vem. Não vai dar folga não, meu amor. Vai vir mais peso. Aí vem o peso do financeiro. Quem aqui que não passou pelo ciclo do financeiro? Verdade. A assombração daquele que é vivo. Então nós vamos aprendendo. Aí você controla aquele ciclo do financeiro. O Senhor vem e coloca mais peso, porque vai vir glória. Vai vir glória. Você está preparada, Rosalina, para receber a glória? Porque a palavra diz que nós não aguentaríamos possuir a glória do Senhor. Então o Senhor, sabedor disso, o Criador da minha vida, da sua vida, que Ele vai nos colocando nesses ciclos de peso em peso para se tornar coluna. Porque a coluna mesmo, no mundo natural, quando ela é feita, ela não é feita de uma só vez. É colocado concreto, é colocado ferro, é colocado água, é colocado cimento. E ela precisa passar por um tempo para secagem, para ela sustentar o que há de vir. O que há de vir, que a coluna nem sabe o que há de vir. Então, eu e você, nosso principal papel é ser coluna. Nós precisamos ser coluna. E nós precisamos entender que nós vamos viver os ciclos, as etapas. E é nessas etapas que nós vamos aprendendo a atração. Atrair quem? Jesus. E eu preciso atrair Jesus para mim, porque é através dessa sustentação de consciência que eu tenho, que vai vir um ciclo, o ciclo da saúde, da enfermidade, ou você, ou um ente querido, ou dentro do seu raio de convivência, isso te leva a mais outro peso para se tornar coluna. E aí o meu papel principal como mulher, o seu papel principal como mulher, é atrair Jesus para dentro da sua casa, para o seu lar. Quando o seu lar é atraído por Jesus, essas mesmas pessoas que parece ser tão comum conviver com você, elas vão te edificando também. E você vai expurgando isso para fora, e sai de dentro da sua casa para o vizinho, sai de dentro da sua casa para a igreja que você convive, sai de dentro da sua casa para o ambiente que você trabalha, isso você já está empreendendo. Isso já é empreendedorismo, porque empreendedorismo é fazer aquilo que se propõe. O que é empreender? É trazer solução por aquilo que está apagado, por aquilo que está morto. Gente, é louco demais isso. Tudo que a gente quer estudar nas escrituras, o Senhor nos coloca na palavra dele. E aqui ele está dizendo no versículo 16, por isso não desanimemos, pelo contrário.
Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, sabe essa coisa secular, e aqui, mesmo se esse corromper, porque nós somos fadados, né, a isso, contudo, ele diz aqui, nosso homem interior se renova dia a dia. E ele só vai se renovar se eu entendo o que é fé. Essa fé, né, que a palavra nos diz, que o que é fé? É a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu sei, né, de coisas que eu não vejo, mas eu sei que ela é real, que ela vai acontecer. E isso vai me produzir para eu viver essa questão de glória em glória. Lá em Apocalipse, nós lemos que nos ensina que os anjos, eles declaram santo, santo, santo. Né? Essa não é uma repetição, é uma forma de você atrair aquilo que é bom. Então, mulheres, eu entendo que o nosso principal papel é sermos coluna. Mas qual coluna? Não uma coluna feita pelas nossas obras humanísticas, pelos nossos meios, pelos nossos mecanismos, mas coluna pelos ciclos que o Senhor nos leva a estar. Eu tive num ciclo de pendurar um crachá no meu pescoço, Rosalina, e de ser uma diretora geral de uma empresa de grande porte. Eu tinha poder estatuário naquela empresa. Só de falar o nome, ele já resolvia muita coisa. Se eu abrisse a boca, coisas as mais se falavam. Mas aquele foi um ciclo para eu romper outras coisas que viriam. Então, aí o Senhor me deixou em 7 anos de silêncio na parte mercadológica, de trabalho. E eu falei, Senhor, aquilo tudo, quando eu não era cristã, eu era assim, eu tinha assim, eu tinha um leque de contatos. Cadê todo mundo? É outro ciclo, é outra etapa. É outra etapa para que o Senhor colocasse mais peso na minha coluna, porque eu falando aqui com você, Rosa, eu não sei o que está por vir. Eu sei que eu estou vivendo mais um ciclo com você e com todas essas que nos ouvem, sabe? É um ciclo, é um momento para que eu me torne mais forte nessa etapa, nesse ciclo, para o que está por vir. Sabe por que eu quero? Sabe o que eu quero mesmo? É o peso da glória, daquela glória eterna. Eterna é para sempre, não tem fim. Então, essa tribulação que eu e você estamos passando hoje, a palavra está dizendo para a gente não desanimar, que ela faz parte do processo. Nós somos mulheres, sim, mas o Senhor nos deu no nosso DNA. Já está escrito, é palavra, deu dons específicos. Eu preciso colocar... Quando a gente recebeu a palavra, o dinamismo da fé, o Senhor fala que uma fé sem obra, ela é morta. Uma fé sem obra, então, é morta. E o que é... O mundo momentâneo que nós vivemos, nós queremos ver as coisas, queremos dinheiro, status, poder, esse crachá que ele já foi pendurado no meu pescoço, mas que hoje, com o meu homem interior, ele não precisa desse crachá. Mas se for necessário para o Senhor pendurar de novo esse crachá no meu pescoço para alcançar o que ele quer alcançar, ele vai colocar. Ele vai colocar. Então, mulheres, é essa fé que nós temos que entender para o Senhor, que sem a fé é impossível agradá-lo. E que uma fé sem obra, ela é morta. Então, o que você está fazendo? Comece a fazer hoje na sua casa. Ah, eu não tenho ninguém. Você e você, porque o Senhor, ele te ouve. Ele já nos deu Mateus 6,6, entra para dentro do quarto, fecha a porta em secreto. Eu não sei qual é o meu chamado, ora. Ele vai te mostrar, ele abre caminhos. O maior interessado é ele. É ele de ver a palavra dele sendo propagada, sabe, Rosalina? Então, essa palavra de 2 Coríntios 4,16, que ela possa arder no seu coração dia a dia, como arde no meu coração. Amém? Amém. E quando você falou de coluna, né, Jaqueline, e a gente vê isso, porque quando nós mulheres, né, a gente não está bem, parece que a nossa casa inteira não fica bem. Né? Porque a gente vê essa importância de nós sermos essa coluna, né? Aquela que dá estrutura, né? Aquela que eu vejo muitas vezes aqui em casa. Às vezes o marido pode estar estressado, as crianças estão meio assim, ainda mais esses dias que eles estão mais em casa, mas quando eu estou assim, né, nervosa, quando eu estou estressada, parece que todo mundo fica junto, parece que eu consigo contagiar junto. E quando eu fico mais calma, né?
quando a gente fica mais tranquilo, a nossa casa fica mais tranquila. Então, essa estrutura é o que você falou, que nós somos, né, mulheres. Não é um peso. Deus nos criou para sermos assim, né? Aí... Sim. O que eu falo, né, que quando eu recebi o título, né, o dinamismo da fé cristã, a palavra dinamismo, ela já diz algo muito interessante, sabe? O dinamismo, ele é algo que chama energético, é ânimo. Aí na hora que eu peguei essa palavra, rima, ânimo, eu falei, ei, o Senhor já colocou em algum lugar que tem de bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Essa aflição que você falou do humor alterado do esposo, do humor alterado da criança que está passando pelos ciclos dela, pelas etapas, pelas camadas dela. E aí, esse dinamismo, a gente precisa atrair com essa fé de ter essa consciência que o Senhor, Ele nos deu, Ele já está dentro de nós. E eu preciso canalizar isso naquilo onde eu não estou eficaz. Porque o seu dom é fácil de lidar com ele, Rosalina. Pode ter certeza disso. Aquilo que já é notório já é fácil. Mas o que eu e você precisamos olhar para dentro é naquilo que eu não sou funcional no coletivo. Eu vou aprender. E para aprender é na obra. É na obra. Como é que fala? É pedra com pedra, lixa. Que você vai refinando para você fazer de forma melhor, né? Só que lavra um pouquinho. E, Jaqueline, nesse assunto nosso, né, gostoso que nós estamos falando, hoje, você como, né, é uma mulher empreendedora, que já teve à frente aí, né, liderando vários e vários homens, o que você pode falar para uma mulher hoje, com a base cristã? Porque hoje a gente tem muitas mulheres que ela acabou assumindo o papel da renda maior em casa, né? E ela acaba tendo um rendimento maior do que o marido. E muitas das vezes, às vezes, a mulher que não tem essa sabedoria, isso acaba virando um conflito no seu lar. O que você poderia falar para nós? Primeiro, nós só estamos falando da mulher cristã, né? Isso, né? O primeiro ponto, a mulher cristã, ela tem que saber que a matemática ou o número não é a mesma de Deus. Então, esse volume só um pouquinho que a diferente. Sua internet está travando um pouquinho, Jaqueline. Oi? Sua internet está travando um pouco. Espera aí que sua internet travou. Aqui tá normal. Tô ouvindo normal. Tá normal? Tô te ouvindo normal. Eu não estava te ouvindo, talvez é a minha. Tá tudo... Tô ouvindo aqui normal, tô vendo aqui as meninas escreverem. Voltou. Então, você me fez a pergunta sobre, por vez, né, da mulher, num determinado momento, ela até ganhar mais, né, do que o marido, né? Mais em valor, né? Mais dinheiro. Falando de mulher cristã, primeiro a gente tem que ter no coração que o Senhor Jesus, ele não olha para nós quem ganha mais, quem ganha menos. Ele olha a motivação do coração. De novo, a gente vai voltar lá para o versículo 16, que o Senhor falou que o homem exterior, nós somos fadados a corromper. Então, se esse número simbólico, ao olhar de Deus, ele falar para você no mundo natural, você já está vivendo uma guerra emocional. Porque Deus, ele não olha para o homem e para a mulher quem ganha mais, quem ganha menos. Ele olha quem está cumprindo o papel nos princípios dele. Eu ganhando mais do que meu marido, eu não vou deixar de ser submissa a ele. Como assim? Lição 1. É esse entendimento que Paulo nos convida lá em Romanos 12. Preciso ter renovação da mente para que experimente a boa, perfeita vontade de Deus. Eu preciso primeiro entender o que é princípio. Se eu ficar na guerra, que eu ganho mais, o meu marido ganha menos, se eu ganho mais, então eu tenho maior poder, já está tudo
Quá, quá, quá. Já ganhou aí uma zebrinha do pai, de Senhor, porque ele não olha número. Ele sabe que o homem é o provedor, ele levantou o homem para ser o provedor da casa e nós somos ajudadora. E se você se coloca neste lugar, porque foi o Senhor que diz que é para você estar, e não a sociedade, não o marido, você já elimina container de cima dos seus ombros. Você vai deixar de carregar peso que não é necessário carregar. E isso precisa estar resolvido. Ah, mas o meu marido não é cristão. Mas você é. Você conhece de onde que vem a origem da palavra. Então, o mais e o menos de quem está trazendo naquele momento é a fase, é o momento, é o ciclo. Se o Senhor está te deixando nesse momento, nesse ciclo, ganhar mais do que o marido, o que ele vai estar colocando peso? Porque você precisa passar para um outro nível. E se você ficar agarrado ali, eu ganho mais, eu tenho mais, olha, presta atenção em mim, porque se eu reformou a casa por causa de mim. Se começar nesse blá, 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 já deu ruim. Já deu ruim. Porque eu tenho que saber qual que é o meu papel, independente nas cifras. Porque o Senhor, nenhuma página da Bíblia eu li, ele falando assim, olha, quem é rei, quem tem mais cifras. Só que é humano que se coloca nesse lugar e nós nos submetemos a isso. Nós nem reconhecemos. Eu preciso só reconhecer quem é rei, no sentido de quem é rei. Eu só tenho um que agora eu conheço e ninguém vai mudar a minha opinião, que é o Rei dos Reis, que é o dono do ouro e da prata. Se ele quiser fazer que eu ganhe mais que meu marido, ele vai fazer. Então, empreender, lembra que eu falei antes? O significado do empreendedorismo é quando você faz algo naquele lugar onde está morto, onde está inoperante, onde não tem resultado. Por isso que se chama empreendedorismo. Porque aquela pessoa é empreendedora, porque ela faz salgado, a outra também faz. É porque gerar recursos. Então, primeiro é o princípio, sabe, Rosalina? De tudo nós, mulheres cristãs, Deus não vai quebrar os seus princípios para cumprir propósito na minha vida e na sua vida. Amém. Adriane. Travou? Meu, para mim tá jóia. Só um minutinho, mais. Acho que a minha internet travou. Eu tô jóia, tô ouvindo. Agora sim, voltou. Ó, Deus abençoe essa internet fica bênção, não pare. Senhor, em nome de Jesus. Que pena. Ela tá me ouvindo direitinho. Se ela tá me ouvindo, é a minha. Né? Tô ouvindo direitinho. Se você censura, se eu gostaria. Tá ok? E aí, pronto, restabelecido? Estou ouvindo direitinho. Se a gente tem problema na internet, me perdoe. Ok, Oli. Pede o Felipe para ligar ali a apresentação. Tá me ouvindo certinho? Eu não consigo te ouvir. Que pena, Senhor. Libera aqui, Pai. Amém. Glória a Deus. Internet. É para o Senhor. Oh. Eu vi uma mensagem esses dias fugindo do assunto, que em 2010, na época que lançou a internet, né, algumas pessoas começaram a falar assim, que a internet não é de Deus, né? E hoje, totalmente, a internet é de Deus, né? E nesse momento... Não tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Né? Que há uns anos atrás as pessoas falaram que a internet não era de Deus. Hoje a gente fala que a internet é de Deus, sim, porque através dela que nós estamos nos aproximando, né? E muitas pessoas hoje, igual você falou, que às vezes não vão à igreja, mas através da internet conseguem ouvir a palavra de Deus, né? E nós mulheres hoje, né, que ouvem a palavra de Deus, têm o entendimento da palavra de Deus,
E a gente tem uma ferramenta enorme em nossas mãos, que é a internet. Através dela podemos levar, né, a palavra de Deus àquelas que ainda não são alcançadas. Internet, Deus abençoe essa internet para que essa live continue. Deus abençoe. Tá, internet. Tô ouvindo normal. Comecei. Vou aqui para outro lugar aqui. Só um minuto. Oi, gente. Tem pessoa. Pronto. Outro lugar? Melhorou? Melhorou, amém. Amém. Vou ficar aqui do lado do computador. Vem cá, Ariadne, gente, é da igreja, está aqui em casa me ajudando. Oi? É, acostumada ao vivo, né? Mas nós vamos vencer, viu? Nós vamos vencer. Nós vamos vencer esses níveis. Ao vivo, gente. Ô, Jaqueline. Ao Ao vivo costuma ter algum probleminha, mas lá de Goiânia. tá resolvido. Tá resolvido aí? Prontinho, Oi, agora gente. pronto, estabelecido. Oi, Amém? gente. Amém. Amém. Meu professor Agora... Eduardo, lá de Goiânia, ó, está aí conosco. Um abraço. Eduardo. Tem a Neilda também que está aí com a gente, que era aqui da nossa igreja, agora está lá em Uberlândia. É uma bênção para nós, né, que trabalha com as meninas da intercessão. Um abraço, Neilda. Abraço. Hein, Jaqueline, antes da internet travar, né, você estava falando sobre, né, a mulher hoje, que às vezes tem um trabalho que ela é mais remunerada que o esposo, né? E a mulher que não é sábia, né? Porque a Bíblia diz, a mulher que é uma sábia, ela edifica o teu lar, né? A tola, com as próprias mãos, a destrói. Aí a gente estava falando sobre isso, só que a internet travou. Aí você quer concluir esse assunto? A conclusão, primeiro, é saber o que a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia ela não nos menciona, é sobre quem ganha mais é o que tem autoridade no lugar. Ela não mensura isso, ela já deu muito claro os princípios, o papel do homem e o papel da mulher. Se no momento, naquela fase, naquele ciclo, naquela camada, a mulher está ganhando financeiramente mais do que o homem, isso não põe ela no lugar do papel do homem. Ela continue sendo a mulher submissa, não a submissa do capacho, a submissa segundo as instruções do Senhor. Né? Então, naquele momento ali, como nós lemos aqui a palavra principal em 2 Coríntios 5:16, fala que o homem exterior, ele é fadado a se corromper. E se nesse momento você está ganhando, remunerado, maior do que o seu marido, como é que está o seu coração? Você vai se corromper por isso? Então agora eu não sou mais submissa, porque está vendo aqui quem ganha mais sou eu? Então é o valor, sabe? Muito mais do que o externo, porque o Senhor falou que não é das coisas que nós vemos. Não é. Então eu preciso entender o princípio. O que o princípio diz nessa condição? Por alguém ganhar mais ou menos, não vai mudar o princípio do Senhor. Ele não vai quebrar princípio para cobrir propósito. O Senhor não vai quebrar o seu próprio princípio para promover o propósito. Então, cada uma de nós, mulheres, precisamos entender em tudo que nós vamos fazer. Se é lá na igreja, eu vou fazer um trabalho lá na igreja, obra. Porque saí da live e falou que uma fé sem obra é morta. Mas eu vou lá e vai me consumir de tal forma que vai me comprometer com o meu papel no lar. Eu preciso ver o princípio que o Senhor falou. Primeiro é a minha casa, o meu primeiro ministério é o Senhor. Então eu estou momentaneamente naquele ciclo, naquela camada. Eu ainda não estou organizada tamanha para estar fazendo uma obra de ministério na igreja, templo. Então, esses papéis sempre vai culminar lá no princípio. O que o princípio está dizendo? Se ferir o princípio, Deus não está nesse negócio, não. Porque Ele não vai te abençoar, Ele é misericordioso. Entende? Nós estamos falando aqui da glória eterna, do peso da glória. Então, Rosalina, que eu aprendo e que eu compartilho aqui nesse momento com todos os
que é para entender o princípio. Tudo aquilo que você for fazer, que o princípio diz a respeito daquilo. Porque você vai fazer mensurar aquela palavra que o Senhor nos diz: carrega o meu fardo, que ele é leve e suave. Não pesa, né, Jaqueline? Eu falo que quando você faz alguma coisa, né, que tá pesando, eu falo que não é de Deus, porque as coisas de Deus, elas são leves, não pesa, né? Você não sente um fardo, né? E todas as vezes que nós carregamos um fardo, nos sentimos oprimidas, né? Nos sentimos mais angustiadas. Jaqueline, esse tema, né? Se a gente for falando, dá muitos e muitos assuntos, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu fiquei encantada, né? Encorajar as mulheres também. Quando você me falou que a sua célula tem 60 e poucas pessoas. É uma mini igreja. Como se encorajar uma mulher a não desanimar com a obra do Senhor. Não ter obstáculos. O que não desanima Jaqueline são os testemunhos. São que os nossos olhos naturais vê no nosso natural, o sobrenatural do Senhor. Nesses 7 anos de célula, 5 casamentos restaurados. Casamento com cartório, com vestido de noiva. 5. São 5 famílias que foram reestruturadas. Então, isso são testemunhos que nos edificam. Naquela quinta-feira que eu, humana, lembra lá do versículo 16? Eu, humana, me corrompo. Ai, hoje, que saco, não quero arrumar casa. Ai, sério, estou aqui abrindo o coração, né? Eu não posso ser hipócrita. O desânimo, porque eu preciso preparar a casa para receber os do Senhor, os enviados do Senhor. Nós não arrumamos a casa quando vamos receber uma visita, ajeitamos, né? É ajeitar. Então, mas quando você vê os testemunhos, isso não tem preço. E isso é peso de glória. Quando você vê assim, naquela quinta-feira que choveu, que está tudo molhado, a minha casa ficou lacrada. Era um showroom. Durante o tempo que eu trabalhei, construí um castelo, sim. O suor do rosto produziu de forma tal que a gente conseguiu construir algo muito de padrão elevado. Mas ele não era usado, eu nem ficava na minha casa. A partir da conversão, eu já tenho sofá sujo, eu já tenho cadeira que já teve que trocar. A Dalma está aqui, minha mãezinha, o marido dela, o pastor, ele é Reforma Sofá, já reformou alguns aqui para nós. As coisas que usam, gasta. Eu descobri isso. Né? Então, a gente tem que estar desprendida para isso. Mas eu volto a falar para você, com quantas pessoas? Nós começamos com a minha família, que são 9, mais os que vieram no início da célula. Hoje a gente tem uma média de 60 pessoas, 60 pessoas por quinta-feiras. Volto a te falar o que nos impulsiona. Qual que é o peso da glória? São os testemunhos. Nós vimos aqui mães que não podiam, pela ciência, não engravidar, não ter filho. A gente vê hoje o Davi correndo para os 4 cantos, né, Amália, que está aí nos ouvindo? Os 4 cantos, já com 4 anos. Isso te impulsiona a ver os frutos que o Senhor encontrou espaço em mim, na minha casa, nos meus. Hoje, mesmo não tendo, né, a convivência presencial, nós continuamos fazendo a célula, sabe por quê? Ela já está em nós hoje. Então, eu tenho a minha casa, Rosalina, meu filho que tem 19 anos, vivendo os estágios deles de vida, porque Jesus a gente não enfia de goela abaixo de ninguém. Ele é testemunho, ele é aromatizado. Então, eu acredito, como foi pauta aqui da nossa live, é o dinamismo da fé, isso. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. E às vezes, eu como mãe, querendo imputar no meu filho de 19, de 25, nas minhas sobrinhas que moram aqui, Jesus, mas quando elas veem, quando elas participam, quando elas estão envolvidas, as pessoas vão... Cada um tem um engajamento, né? Eu já sei do meu dom, eu já reconheço o dom e o talento que o Senhor me deu, então eu tenho mais facilidade de expor ele. Muitas pessoas estão se descobrindo. E esse é outro testemunho maravilhoso de ver tantas mulheres aqui que chegaram com aquelas lágrimas,
e hoje são líderes, elas lideram, a casa foi transformada. Então eu falo para você que nos ouve, isso é um peso de glória que desce sobre você, sabe? E o Senhor vem trazendo assim, no simples, ele faz o extraordinário. Eu tenho vivido, eu já vivi muitas experiências num plano natural, acadêmico, profissionais, né? A cada ano a gente ia para os Estados Unidos para nos aperfeiçoar tecnicamente numa feira mundial de negócios. Vivi sim, mas o que eu vivo no simples, Deus fazendo o extraordinário, é algo que você não consegue, você só faz, você vai fazendo e você contagia quem está perto de você. Eu sei disso porque a grande maioria que estão aqui, eu uso hoje a ferramenta da internet para publicar. Primeiro eu uso o Facebook para ser meu alvo, né? Porque eu já perdi foto, guardado, que não tem mais, guardar pelos pendrives da vida não dá. Aí eu descobri que a nuvem do Facebook faz isso de grátis. Aí eu faço tudo. Ela é igual o meu albinho de figurinha. Tudo que eu quero, os momentos. Então eu tenho. Quando eu pego lá na página do Facebook, a página da célula, eu vejo criança, bebê que hoje tá fazendo curso de primeiros passos. Esse é peso da glória. Então vale a pena. Então esse é o empreender. É você, num lugar normal, você chega e transforma para o coletivo. Isso é empreendedorismo. Entenda isso. Não é empreendedorismo eu só lá numa cadeira de uma empresa, eu tendo um cargo de liderança. Não. É quando você chega num ambiente, quando não tem nada. E ali, se 2 ou mais estiver reunido, o Senhor faz obras extraordinárias. E isso é contagiante. A graça de Deus nos enche, né, Jaqueline? E Ele nos faz, igual você falou, não é fardo, né? Igual você ministra a célula. Eu também, às vezes, passo por isso, né? Eu tenho uma célula aqui na minha casa de mulheres, é pequena, perto da sua, mas é uma graça de Deus. Eu falo que às vezes a gente vai querer ministrar a célula, aí é aquela correria, né? E a casa, mas aí quando você recebe as pessoas na sua casa, parece que fica tudo leve, né? A graça do Senhor nos torna pessoas melhores, né? E a obra do Senhor é essa, é você fazer com gratidão, né? Porque você vê os resultados. Porque quando nós fazemos para o homem, né, a gente espera algo em troca, mas quando a gente faz para o Senhor, é de graça, né? É a gratidão. E não traz peso, sim, traz alegria. Jaqueline, a gente passou um tempinho aí juntas, tem algumas mulheres aí online, e fiquei sabendo que vai ter sorteio. Tem o Emerson também conosco, lá de Brasília, agora está em Goiânia, que lindo. Tá vendo? Muita gente. Jaqueline, você falou aí que tem 7 anos que você foi convertida, comentou como foi sua conversão através da célula, né? Mas desses 7 anos, você como mulher, né, que está aí à frente da sua casa, mãe, esposa, o que mais te impactou para você falar assim, quando você fala para alguém, você fala assim, você transborda. O que te mais impactou nesses 7 anos de conversão? Um amor que, quando eu converti, me falaram assim, eu fiquei por muito tempo no meu pensamento, por que eu ia à igreja falava do primeiro amor, do primeiro amor, do primeiro amor, e sempre as pessoas que me discipulavam, nunca perca o primeiro amor. Eu falei, meu Deus, como é que assim, aonde que eu seguro esse primeiro amor, né? E o que mais prende hoje é saber que o que eu tinha lá no primeiro não era primeiro amor, era uma paixão. Eu apaixonei por Jesus. Apaixonei. E a paixão, ela é como no nosso natural. Você não tem limites, não tem como. Você quer. Eu pregava até para poste. Eu queria evangelizar o poste, porque eu estava apaixonada por Jesus. E com o passar do tempo, esse amor, ele foi amadurecendo e chegou nesse nível de amor. Eu sinto saudade de Jesus, eu já cheguei nesse nível de sentir saudade, de querer abraçar. Tem hora que eu levanto de manhã assim, eu queria assim, abraçar ele. Essa saudade que eu tenho do meu marido, de aconchegar nele, naquelas partes que eu já gosto. Eu sinto isso, isso foi construído
Eu falo para quem nos ouve, eu não fui convencida, eu fui convertida, e convertida pela palavra do Senhor. Claro que tudo, toda a unidade, a comunhão, ela nos fez arder e não retroceder. Mas o que me deixa mais contente é olhar para trás em 7 anos e ver a minha família caminhando e vendo outras famílias caminhando conosco, de olhar para dentro da minha casa e ver Jesus. Então, assim, o que mais é lindo é cada mensagem, é cada curtida, é cada palavra que fala, assim, de ver Jesus na minha casa. Então, assim, obrigado, Jesus, né, por essa oportunidade, e que ela é para todos, ela é para todos, e não é endereço, não é classe social, é Jesus, esse que é para todos. Então, o que mais hoje me deixa constrangida de não fazer aquilo que o Senhor espera que eu faça, e pelas minhas limitações eu ainda não faço para Ele, é quando cada vez Ele deixa uma voz dele, seja criatura dele ou filho dele, de olhar e ver Jesus na minha casa, não em mim, Jaqueline, ver na minha casa. E eu tenho pagado o preço da coluna, sabe, Rosalina? Precisa se pagar um preço para ser coluna, para sustentar tudo isso. E a gente sabe, quanto maior é a exposição, maior é a opressão. Mas o versículo nos diz aqui que o homem interior se renova dia a dia. Dia após o homem dia. interior se renova dia a dia. E é isso. Amém. Hein, Jaqueline? Aí nós vamos fazer um sorteio com as meninas. Oh, que maravilha. Vai ter aí sorteio. Oh, pega 2 batons aí também, né? Além de ser uma mulher vendedora, né? Cristã, leva a palavra de Deus. Ela também hoje trabalha, né, Jaqueline? Com a Mary Kay. Então ela vai estar sorteando para nós. Meninas que gostam de aí, ó. Eu acho que não existe quem não gosta da Mary Kay. Para dar. Essas lágrimas suas é um contentamento para nós, né? Porque quando a gente fala do amor de Deus e a gente se emociona. Qual que é esse nome aqui? Aneto Furtado. Quem que é Aneto Furtado? Aneto Furtado. Quem é? Fala aí, eu! Eu acho que não é daqui de São João, não. Fátima, bem-vinda, Fátima. Essa tem que sair, Ó, tem outra também que nós sorteamos. Aliás, já sorteou. Clotilde Oliveira. Quem é Clotilde Oliveira? Clotilde aqui, ó. Clotilde Oliveira, acabou de entrar. Clotilde! Você ganhou o batom. Aê! Clotilde Oliveira. Ganhou. Clotilde. E a Tayane tá falando que a Neto Furtado, acho que é tia da Tayane. Ó, gente, tem gente aí de Curitiba com a gente. É sua amiga, né, Tayane? Vamos sortear mais uma, Jaqueline? E o Senhor fala que é para andar 1 milha a mais, né? Ah. O Senhor falou que é para andar 1 milha a mais. Já estava aqui, minha menina Rosalina. Já estava. Aqui, ó. Vamos pegar outro nome. Espera aí que nós estamos abrindo. Pode dar para a pai. Mirna Cris. É a líder da minha célula. Aê! Mirna Cris. Mirna! Que linda! Mirna então, Cris. Uma é daqui de Belo Horizonte, as outras 2 vão ter que viajar para São João, é isso? São João del Rei? Não, outra também é daí de São João, né, não? Clotilde Oliveira. Não conheço. Aí é Clotilde. Não conheço. Não, Clotilde Oliveira. Não conheço. Eu vou entregar aqui em São João. Ô, Vivi, um abraço, Vivi.
Viu? A Mirna ganhou, Cláudia. Eu acho que a Clotilde Oliveira tá aí, Jaqueline. Ela é de BH. Não? Eu não estou identificando. Clotilde, só se tiver com o nome aqui, outro nome que eu não estou identificando, pelo endereço eletrônico. Aqui, ó, Clô é de Juiz de Fora, mas a minha convidada pode entregar aqui. Para quem? Para Thaís? É Thaís? Tayane? Tayane, hein? Tá com sorte. A Tayane é minha vizinha, gente. Lá além de ser da minha igreja, né? Irmã da minha igreja, é minha vizinha. Então, Abraço, Tayane. Eu vou acertar com a pastora Iline e com a Rosaline e vou mandar para São João, tá? Para São João del Rei. Vamos fazer o último sorteio, meninas. Ó, vamos ver se vai sair para São João del Rei. Peraí, vamos balançar esse pote aqui, ver se sai para São João del Rei. Ixi, não, Lourdes Ferreira. Lourdes Ferreira. Quem que é Lourdes Ferreira? Pastora Helena colocou que é de Juiz de Fora. Não sei, Clotilde. Também não sei. Tá vendo? A gente tá com tantas irmãs em tantas cidades, querida, que elas não estão nem sabendo. Tá vendo? Oh, muitas. Glória a Deus, né? Que a gente consegue falar com tantas mulheres em tantas cidades. Gente, a gente vai encerrar nossa live. Agradecer grandemente a vida da Jaqueline, viu, Jaqueline? Agradecer pela sua vida, pelo tempo que você separou para estar conosco, trazer essa palavra de encorajamento aos nossos corações. Obrigada por essa mulher austral, né, cheia de Deus, cheia da vontade de passar, né, o amor de Deus para cada vida. Somente tem que agradecer. Agradecer cada pessoa que esteve aí o tempo todo com nós, né, ouvindo. Eu falo que quando a gente nos dispõe a buscar mais de Deus, a gente só tem a ganhar, né? A gente só tem a ganhar, a gente não tem nunca a perder, porque Deus é maior que tudo.